Bom dia! Você está sintonizado no nosso canal. Nós somos o grupo Gabriela, Paulo, Rafael e Sanderleia, da disciplina Materiais Modernos e Aplicações, ministrada pelo professor Dr. Francisco Trivinho. A partir de agora, vamos apresentar o cenário 1 da nossa pesquisa, que explora as limitações socioeconômicas e interdisciplinaridade na atualidade e em um futuro próximo. Convidamos todos a acompanhar nossa apresentação, que foi pensada para ser dinâmica, acessível e enriquecedora, mostrando a importância dessa abordagem no cotidiano e no avanço científico. Fique conosco! 2025. Desde tempos imemoriais, a Lua tem cativado a humanidade. Observada a olho nu, é o corpo celeste mais próximo da Terra, um farol de esperança e curiosidade. A sua exploração, no entanto, vai muito além de um simples desejo de conhecimento. É um reflexo da ambição humana em transcender os limites do nosso planeta. A exploração lunar impulsionou avanços tecnológicos, desde a ciência de foguetes à computação, beneficiando a vida na Terra de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. No entanto, é importante considerar que o retorno à Lua, em vez de ser uma conquista para toda a humanidade, é um novo marco na corrida espacial. A competição por recursos lunares e a potencial militarização do espaço podem trazer sérias consequências. Apesar disso, a Lua continua a ser uma tela em branco para a ambição humana, um lembrete do nosso desejo de ir cada vez mais longe. No coração de um período marcado por desafios, entre os anos de 2000 e 2025, as famílias se viram diante de uma realidade dura. A incerteza econômica pesava no dia a dia, transformando sonhos em planos mais modestos. A taxa de natalidade caiu drasticamente, e a média de filhos por família foi de 2 a 3. Esse cenário teve um impacto profundo na sociedade como um todo. As gerações mais jovens, em número reduzido, já não eram suficientes para preencher as lacunas no mercado de trabalho. A escassez de mão de obra tornou-se um problema real, afetando diversos setores. Mais do que isso, essa mudança demográfica lançou uma sombra sobre o futuro da previdência social. Com menos trabalhadores contribuindo para o sistema e uma população de idosos em crescimento, o equilíbrio delicado que sustentava a aposentadoria foi comprometido. A cada ano que passava, os desafios aumentavam, e a necessidade de repensar o futuro do trabalho e da segurança social se tornava cada vez mais urgente. A história de cada família que escolheu ter menos filhos se entrelaçava com a história de uma nação que precisava se adaptar a uma nova e complexa realidade demográfica. Como tentativa de solução, governos criam campanhas de repovoamento Seu Filho, Nosso Futuro. Este prometia a cada criança nascida um bônus aos pais de 25 mil moedas correntes de determinado país. Num cenário de incentivo à natalidade, onde o governo subsidia famílias que optam por ter mais filhos, a taxa de natalidade disparou para uma média de 8 ou 9 filhos por família. Esse crescimento populacional acelerado e sustentado, caso se tornasse uma política mundial, resultaria numa população de 100 bilhões de pessoas até o ano de 2100, segundo estudos demográficos. A energia é o motor de qualquer civilização. Com 100 bilhões de habitantes, o consumo de eletricidade e combustíveis dispararia a níveis insustentáveis. Fontes de energia finitas, como o petróleo e o gás natural, seriam esgotadas rapidamente. Mesmo com o crescimento maciço em energias renováveis, como a solar e a eólica, seria um desafio imenso gerar eletricidade suficiente para residências, indústrias, transporte e tecnologia para um número tão grande de pessoas. A corrida por fontes de energia levaria a conflitos geopolíticos e, possivelmente, a uma crise climática catastrófica, caso a dependência de combustíveis fósseis persistisse. A Terra enfrentava um dilema que unia fatores sociais, econômicos e ambientais. O crescimento populacional acelerado gerava pressão sobre os recursos naturais, enquanto políticas equivocadas de repovoamento ampliavam o consumo sem garantir equilíbrio sustentável. Nesse cenário de esgotamento ambiental e desigualdade social, as potências espaciais viram na colonização da Lua não apenas uma ambição tecnológica, mas uma necessidade urgente para a sobrevivência da humanidade. Era o ponto de partida para a busca de novos materiais e soluções que unissem ciência, engenharia e sustentabilidade. Se tudo correr conforme planejado, a Virgínia, nos Estados Unidos, será o local da primeira usina de energia de fusão nuclear em escala de rede do mundo, capaz de aproveitar essa energia limpa futurística e gerar eletricidade a partir dela até o início da década de 2030. A notícia foi divulgada em um anúncio feito na terça-feira, 27, pela startup Commonwealth Fusion Systems, CFS. Ações de startups de exploração espacial disparam. Com o avanço de tecnologias de mineração lunar e a promessa de novos contratos envolvendo hélio 13 e metais raros, pequenas empresas do setor espacial veem seus valores de mercado multiplicarem em poucas semanas. Em 2024,
O estudo da NASA mostrando que mulheres têm maior resiliência fisiológica em viagens espaciais gerou debates em parlamentos e agências espaciais ao redor do mundo. O tema chegou até mesmo a audiências públicas, com cientistas defendendo que legislações espaciais devem se basear em evidências biológicas reais. Esse foi o primeiro passo para que gênero se tornasse um critério de discussão formal nas políticas espaciais. 2027. Neste ano, o foco político está no otimismo e na união global em torno da exploração espacial. Os governos estão investindo pesadamente, justificando os gastos como um passo essencial para a humanidade e um avanço tecnológico sem precedentes. A possibilidade de construção de uma base na Lua é vista como um novo salto da humanidade. Os governos estão se unindo para financiar a pesquisa e a implementação de tecnologias inovadoras, como o uso do regolito para a construção de habitações e o domínio da fusão nuclear a partir do hélio 3. Essa fase é marcada por um forte consenso político e uma visão de prosperidade energética e autonomia para o futuro. Na COP32, realizada em 2027, o Acordo Lunar de Cooperação Espacial, conhecido como ALCE, foi assinado com uma cláusula inédita: garantir igualdade de gênero nas tripulações enviadas à Lua. Isso significa que o estudo científico passou a ser incorporado em tratados internacionais. Pela primeira vez, a equidade deixou de ser apenas um debate acadêmico e passou a fazer parte da legislação global de missões espaciais. Tecnológicos. Materiais. Materiais sinterizados geralmente possuem densidade menor, consequentemente menor peso, facilita o transporte para a Lua. Com os impactos de meteoritos na Lua, esses materiais tendem a aumentar a temperatura, se fundirem e o rápido resfriamento ocasiona a formação de pequenos matérias cerâmicos, vidros, com capacidade de reter o calor ambiental. No COP32, líderes mundiais assinaram o ALCE, um tratado que previa cooperação internacional na exploração lunar. Ao mesmo tempo em que a promessa de extração mineral despertava esperanças econômicas, cresciam os alertas ambientais sobre os impactos de perfurações em grande escala. Foi nesse contexto que surgiu a primeira proposta interdisciplinar envolvendo engenharia de materiais, biotecnologia e sustentabilidade, o uso da lignina, abundante resíduo vegetal da Terra, para o desenvolvimento de nanopartículas aplicadas em roupas de proteção espacial. A solução oferecia uma alternativa limpa, aproveitando um recurso disponível em larga escala, sem gerar novos resíduos tóxicos. Primeiras estruturas modulares de mineração começam a ser erguidas. A crescente demanda por dispositivos capazes de monitorar radiação em missões tripuladas e operações de mineração na Lua impulsiona startups e gigantes da tecnologia a ampliar a fabricação desses sensores de alta precisão. Especialistas apontam que a corrida espacial comercial está criando uma nova bolha especulativa, com empresas oferecendo propriedades lunares e direitos sobre pequenas parcelas de solo extraterrestre, evocando práticas históricas de vendas de terras que nunca existiram. 2030. Econômico, social. Na imensidão cintilante do espaço, onde as fronteiras se dissolviam em um vazio silencioso, nasceu a Mooncorp, a epítome do poder e da ambição. Ela não surgiu de um sonho futurista ou de uma inovação radical, mas sim da fusão de vontades de um seleto grupo de titãs da Terra, um conglomerado de oligarcas, empresários multimilionários e políticos influentes. A Mooncorp foi concebida para uma única missão: dominar a exploração lunar e o transporte de recursos cruciais. A Lua, antes um farol de esperança e poesia, tornou-se, nas mãos deles, um cofre a ser saqueado. Suas minas não escavavam apenas minerais, mas a essência do futuro da humanidade, cada grama de hélio 3, cada partícula de regolito valendo mais que ouro. Ambiental. 5 anos após o início da exploração intensiva dos minerais lunares, alguns astronautas deveriam passar mais tempo na Lua, mas sofriam com radiações cósmicas, variações térmicas extremas e surtos microbiológicos em ambientes fechados. A resposta veio das roupas feitas com nanopartículas de lignina, um tecido inteligente capaz de absorver raios UV, regular a temperatura corporal e oferecer proteção antimicrobiana. Além disso, cada peça incorporava sensores de monitoramento da saúde, transformando-se em um equipamento vital de sobrevivência. A interdisciplinaridade uniu engenheiros de materiais, médicos, ecologistas e designers, resultando em algo maior do que simples vestimenta, uma verdadeira segunda pele sustentável para a vida fora da Terra. Novas combinações de metais raros como titânio e tungstênio, reforçadas com nanotubos de carbono e compósitos nanoestruturados, permitem a criação de ligas ultra-resistentes à radiação cósmica, garantindo maior durabilidade a reatores, veículos e ferramentas empregadas na mineração lunar.
Com o objetivo de gerar energia sem interferir na iluminação natural das regiões habitadas e bases científicas, empresas espaciais começam a instalar avançados painéis solares e coletores de luz em áreas permanentemente sombreadas da Lua, aproveitando tecnologias de concentração e armazenamento de energia. 2040. Econômico, social. A fusão nuclear já é um processo dominado pelos humanos e a produção de energia através do hélio 3. A conversão direta permite estabilizar as instalações lunares, bem como sustentar a exploração e mineração a todo vapor. Ainda não há tecnologia capaz de armazenar tanta carga, materiais convencionais não são suficiente, fazendo com que o envio da energia gerada na Lua não seja capaz de ser utilizada na Terra. Habitações resistem à radiação e micrometeoritos sem manutenção humana. Novos aerogéis reforçados, combinados com nanocompósitos inteligentes, permitem a construção de habitações e veículos capazes de suportar micrometeoritos, radiação cósmica intensa e grandes variações térmicas, reduzindo drasticamente a necessidade de manutenção humana. Ambiental. Apesar do avanço tecnológico, a exploração intensiva da Lua trouxe sérios impactos. Poeira espacial afetando a Terra, alterações nas marés e revolta social contra os custos da manutenção das colônias. O movimento Gravidade Zero denunciava abusos e a exploração dos trabalhadores lunares. Nesse contexto de crise socioeconômica e ambiental, as roupas de lignina assumiram um novo papel simbólico. Não eram apenas ferramentas de proteção, mas também ícones de uma luta pela sustentabilidade e pela democratização do acesso às tecnologias. Criadas a partir de um resíduo vegetal abundante, biodegradável e de baixo impacto, elas mostravam que era possível unir ciência e consciência ambiental em prol da humanidade. À medida que a exploração mineral lunar avançava sem restrições, os primeiros sinais de desequilíbrio ambiental começaram a se manifestar, revelando os efeitos colaterais de um progresso mal planejado. A ausência de atmosfera fez com que a poeira levantada pelas perfurações se espalhasse livremente, criando uma nuvem que obscurecia os raios solares e diminuía a luminosidade recebida na Terra. Essa sombra artificial, consequência direta da ambição exploratória, afetava ecossistemas inteiros, prejudicando desde a fotossíntese das plantas até os ciclos de produção agrícola. Paralelamente, a contínua retirada de minerais alterava gradualmente a massa da Lua, desencadeando mudanças nas marés terrestres. O que antes eram praias paradisíacas tornaram-se áreas devastadas, desaparecendo sob águas descontroladas. Esse cenário trouxe à tona a urgente necessidade de um olhar ambiental integrado. Não bastava apenas criar tecnologias como as roupas de lignina para proteger os indivíduos no espaço, era essencial repensar a forma como a humanidade interagia com o meio ambiente em escala cósmica. Afinal, a verdadeira sobrevivência não dependia apenas de inovações materiais, mas da capacidade de preservar o equilíbrio entre planeta, satélite e vida.